Oi, oi, gente, boa tarde. Estamos aqui para apresentar o trabalho de saúde coletiva. Nós, do Grupo Genogramas, ficamos responsáveis pelo setor psicossocial do HC-UFO. O trabalho foi elaborado pelos discentes Ana Beatriz Martins Silvestre Silva, Estevão Rodrigues Bresciani, Flávia Roberta Donegá, Gustavo da Costa Soares, Letícia Piovisan de Souza e Mariana Carolina Mole. Para os docentes, Flávia do Bom Sucesso Teixeira e Tiago Rocha Pinto. O setor psicossocial dentro do Hospital das Clínicas, ele pode ser caracterizado como um trabalho conjunto entre duas equipes. A partir da equipe dos psicólogos, você tem um cuidado especial com a saúde mental desse paciente e social, que visa integrar o seu histórico, a sua condição mental. Esse paciente, quando necessário, ele vai ter os seus direitos viabilizados e defendidos pela equipe de assistentes sociais, que vão estar ali para garantir tratamento íntegro. No SUS, a gente viu que a integralidade é um dos pilares da garantia de um atendimento integral ao seu usuário. E dentro do setor psicossocial não seria diferente. O setor psicossocial ele vai ser responsável por efetivar essa integralidade do cuidado, buscando sempre garantir os seus direitos e de ter um cuidado pleno e de empoderamento desses pacientes, para que eles tenham voz dentro do hospital. Além disso, vai buscar sempre superar a fragmentação no atendimento, fazendo uma integração entre vários setores do hospital em prol do paciente. Sabemos que a doença ela não desestrutura somente o físico. Por isso, a atuação do serviço social ela tem como objetivo prestar uma assistência em diversos níveis, desenvolvendo sempre várias atividades de intervenção social que não sejam voltadas somente para o paciente, mas também para os familiares e a outras pessoas que estejam envolvidas no cuidado desse paciente, inclusive dos próprios funcionários do hospital. Sempre tentando oferecer condições que sejam necessárias para um atendimento o máximo humanizado possível, promovendo o bem-estar coletivo e na perspectiva de promover uma qualidade de vida completa. Dessa forma, a participação do assistente social no Hospital das Clínicas ela ocorre da articulação de uma série de profissionais e de recursos. Por isso dizemos que é um trabalho multiprofissional, a fim de garantir um atendimento integral ao usuário. As ações elas partem de um acionamento da rede básica e socioassistencial para que todos aqueles que necessitem desse trabalho recebam um acompanhamento necessário, não só durante o processo de hospitalização do paciente, mas mesmo após a sua alta hospitalar, numa espécie de continuismo do tratamento, além também de promover uma espécie de reflexão com os usuários e os seus familiares sobre o processo de saúde e doença, muito visto no atendimento em questões de morte, luto, sempre tentando buscar um apaziguamento da situação e a promoção da saúde em primeiro lugar. Depois de relacionar o papel do setor psicossocial com a integralidade do SUS, agora vamos falar um pouco sobre a atuação do serviço social, dando início pelo Núcleo de Atenção Integral a Vítimas de Agressão Sexual, o projeto NUA Vidas. Esse projeto foi desenvolvido no Hospital de Clínicas da UFO e vinculado ao Escritório de Assessoria Jurídica Popular, atendendo e orientando pessoas vítimas de violência sexual. Essa iniciativa oferece acompanhamento e tratamento físico, psicológico e jurídico. Conta com profissionais da assistência social, psicologia e direito. Durante a pandemia, esse atendimento foi realizado por demanda, através de um e-mail. Hoje, esse atendimento é feito toda sexta-feira no HC.
Além disso, quando se chega um caso de violência no HC, como abuso infantil, é realizado um atendimento multidisciplinar, feito pela pediatra, enfermeira, um membro do serviço social e um psicólogo, em que todos os profissionais se unem para fazer uma escuta única do caso, para que a vítima ou responsável não precise contar a história mais de uma vez e não ocorra o processo de revitimização. Após essa escuta, agora sem a presença da criança, o serviço social faz a orientação legal ao responsável de como prosseguir com o caso. No que tange à comunicação do óbito, o serviço social tem o papel de orientar e encaminhar a parte legal dos documentos, e o médico é o responsável por dar a notícia aos familiares. Já em relação ao cuidado com os detentos, foi dito à nossa equipe que, geralmente, o detento fica sob a custódia de um policial, mas se lhe houver alguma demanda, o assistente social deve agir. Como no caso contado por Isabel, em que o serviço social recebeu uma ligação dizendo que o HC seria invadido para o resgate de um detento. Assim, os assistentes sociais se reportaram à direção do hospital, que tomou as devidas providências. Durante nossas visitas ao hospital, notamos diversas demandas que chegam ao serviço social, como, por exemplo, o transporte de paciente. Alguns recebem alta estando inaptos a pegar um transporte público. Desse modo, os assistentes sociais tentam resolver essa demanda. Também foi nos mostrado a necessidade de fazer relatórios ao Ministério Público, como, por exemplo, em casos em que haja suspeitas de maus-tratos de um paciente. Assim, cabe ao assistente notificar o serviço judiciário para que seja investigado a fundo o caso. Essa é a atuação do serviço social no hospital. Já na esfera municipal, contamos com o CRAS, que é responsável pela prevenção de situações de vulnerabilidade social no território que se abrange. Já o CREA trata das consequências e acompanha as famílias e indivíduos que tiveram seus direitos violados. Nosso grupo realizou uma entrevista com uma psicóloga do setor. Percebemos que o setor psicológico atua em conjunto com o setor de serviço social, em alguns casos, como no óbito e no projeto No Vidas. Mas a atuação do serviço psicológico é mais voltada para a saúde mental do paciente e de sua família. Em casos de morte, o psicólogo é o responsável por fazer o acolhimento da família que acabou de receber a notificação de óbito. Como já foi dito, em casos de violência é realizado o atendimento multidisciplinar, que conta com um psicólogo na equipe de profissionais. Esse age de forma a amparar e cuidar da saúde psicológica do indivíduo. O psicólogo realiza seus atendimentos a partir da solicitação de outro profissional. Recebem uma notificação no prontuário eletrônico e têm até 24 horas para realizar a consulta. Já em casos de urgência, é realizada a solicitação dos corredores ou por meio de ligação telefônica. Bem, ainda sobre a entrevista, a Gabriela nos contou que a equipe de psicólogos também participa na mediação de conflitos ali dentro do hospital. Isso seria entre os próprios funcionários, entre os funcionários e os pacientes, ou até mesmo entre os pacientes e seus familiares. Os psicólogos eles vão atuar tentando acalmar os ânimos e tentando trazer uma resolução para o que quer que esteja causando problemas ali naquela situação. De uma forma mais informal, a equipe de psicólogos ainda pode realizar o atendimento de profissionais do próprio hospital. Isso se dá numa forma de conversa, em um corredor, como forma de desabafo em relação às dificuldades do trabalho, geralmente, né? E a Gabriela nos contou que os profissionais que mais buscam esse tipo de atendimento são as pessoas que trabalham com a limpeza. No caso de acidentes, o setor psicológico tem grande importância no sentido de tranquilizar o paciente e os seus familiares, ainda mais em casos graves. Ainda nos foi relatado que no caso de haver o óbito de uma segunda pessoa envolvida no acidente, é aconselhável não contar essa notícia para o paciente até que ele tenha alguma melhora e, no caso, algum familiar ou acompanhante deveria dar a notícia ao invés de alguém da equipe do hospital. Em relação ao cotidiano de atendimentos ali no hospital, nós questionamos quais seriam as diferenças entre os períodos diurno e o noturno.
O período diurno nos foi descrito com a palavra rotina, ou seja, seria um período mais tranquilo, com o atendimento de casos que já estão com consulta marcada e a visitas periódicas aos pacientes que estão ali internados. Já no caso do período noturno, acabam chegando muitas emergências, né? Acaba sendo um período mais tenso para a equipe. E essas emergências seriam crises de ansiedade ou até mesmo pessoas em estado de choque devido a acidentes que chegam ali naquele momento. E aí a equipe de psicólogos precisa atuar para poder acalmar essas pessoas. Vale ressaltar que a equipe se divide em escalas e plantões, de tal forma que o hospital nunca fique sem a presença de um psicólogo ali para atender possíveis emergências. No entanto, com a mudança de gestão, há a possibilidade desses plantões acabarem, e o setor tem se posicionado fortemente contra isso. Oi, gente, boa tarde. Bom, agora que o pessoal já falou um pouquinho a respeito das áreas de atuação do setor psicossocial, bem como sobre o princípio da integralidade do SUS que ele busca efetivar, eu queria discorrer sobre os principais desafios enfrentados por esse setor. Eu sei, essa não é uma parte tão legal, mas ela é extremamente necessária, porque é só conhecendo as principais demandas de um serviço que a gente pode atendê-las e tornar ele ainda melhor. Como vocês devem estar vendo no slide, nós elencamos 6 desafios como os principais para o setor psicossocial. Mas aí vocês podem estar se perguntando, e como vocês chegaram a essa conclusão? Eu respondo, a gente teve a oportunidade de acompanhar bem de pertinho o dia a dia e a rotina desse setor e dos profissionais que atuam nele, em especial as assistentes sociais. No meu caso, das vezes que eu fui no hospital, eu fiquei grudadinha na Maria Isabel e eu tive a oportunidade de aprender muito com ela. Além disso, a gente deu uma andada geral no hospital e conversou com os mais diversos tipos de profissionais, desde maqueiros até enfermeiros, psicólogos e médicos. E a principal demanda, vamos assim dizer, talvez uma demanda, um comentário ou até mesmo uma reclamação feita por todos esses profissionais que a gente conversou, foi a mudança de gestão. Como vocês devem saber, recentemente, o Hospital de Clínicas da UFO mudou de gestão e agora ele é comandado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, abreviada como EBSER. Isso causou um certo choque na equipe, primeiramente devido a essa transição, porque querendo ou não, é uma mudança gigantesca, e além da mudança de gestão, houve uma mudança na forma de divisão e atuação dos profissionais, tanto que agora eles são divididos por linhas de cuidado, como é o que ocorre com os psicólogos, por exemplo. Antes tinha um psicólogo para cada área do hospital, e agora não mais, eles são divididos por linhas de cuidado, e isso está talvez atrapalhando ou dificultando essa nova organização com a qual eles ainda não estão acostumados. Além disso, entrando agora em desafios um pouquinho mais específicos da área, nós percebemos uma grande desvalorização do setor psicossocial, o que é, primeiramente, uma pena e também um grande problema, porque como os meninos já explicaram, esse setor é a base para o princípio da integralidade do cuidado do SUS e ele atua nas mais diversas áreas do hospital. Ele está presente no hospital inteiro, oferecendo diversos tipos de serviços ou de cuidados, mas muitas vezes a atuação desses profissionais ela passa despercebida ou então só é reconhecida a partir do momento que os cidadãos precisam dela para garantir os seus direitos. Outra demanda muito importante que nós percebemos é a falta de infraestrutura e privacidade. As assistentes sociais, elas até têm uma salinha na qual elas se reúnem, conversam, usam o computador, fazem as fichas dos pacientes, mas essa salinha é muito pequena e não é privativa o suficiente para ter uma conversa com esses pacientes, por exemplo. De certa forma, nós entendemos a ausência de uma estrutura física para o setor, porque como eu já falei, ele é todo o hospital. Então, se alguém precisar do setor psicossocial, ele se desloca da pediatria para a ginecologia, para a cirurgia, para a psiquiatria, ele vai aonde precisar. Onde alguém estiver precisando de ajuda e de direitos, o setor psicossocial está lá. Só que muitas das vezes isso compromete um pouquinho a privacidade do atendimento, porque, por exemplo, na psiquiatria eles até têm uma salinha separada para conversar com a criança. Agora, em outras áreas, você pode ter que conversar com um paciente num leito ou numa maca, sem privacidade nenhuma para as pessoas que estão ao redor, o que pode comprometer um pouquinho o atendimento. Outra demanda que a gente percebeu muito são as lacunas de profissionais, em parte devido a essas linhas de cuidado, que é essa mudança na forma de divisão dos profissionais que eu acabei de mencionar há pouco tempo atrás.
Atualmente, a maior demanda é por psicólogos, principalmente para o período noturno, e infelizmente eles não têm mais um psicólogo para cada área do hospital. As assistentes sociais, elas até que estão melhores agora. Conversando com a Maria Isabel, ela falou que no passado ela tinha que fazer turnos gigantes e por vezes sozinha para dar conta de um hospital inteiro. Agora parece que eles conseguiram dividir melhor a coisa. A demanda mais urgente são de profissionais da psicologia. E por último, mas não menos importante, a convivência profissional em uma equipe multidisciplinar também foi citada como um desafio a ser superado. Isso pode se dar, em parte, pela ausência de reconhecimento desses profissionais que eu acabei de falar. Porque se você não reconhece a importância de um profissional, você não vai querer atuar com ele, ou você não vai atuar com ele de boa vontade, ou respeitando ele da forma que ele merece. Como a gente sabe, ninguém faz nada no hospital sozinho. Então, além das assistentes sociais e das psicólogas, o cuidado é completado por enfermeiros, médicos, por vários tipos de profissionais que muitas vezes eles estão imersos no próprio mundinho ou eles não conseguem enxergar além da sua área de atuação para garantir um cuidado mais amplo e efetivo em todas as áreas que um paciente precisa, o que também pode comprometer um pouquinho a atuação do setor. Esses foram os principais desafios. E agora vocês vão ver um pouquinho sobre os locais de atendimento visitados. Bom, como a gente já viu, o setor psicossocial atua em diversos locais do hospital. A gente teve a oportunidade de acompanhar pessoalmente o cotidiano em 5 locais específicos: o pronto-socorro, a hemodiálise, a enfermaria psiquiátrica, a pediatria e a ginecologia e obstetrícia. Quem acompanhou a gente em todos esses locais foi a Isabel, a assistente social que ficou como a nossa preceptora. No pronto-socorro, a gente teve contato com médicos, enfermeiros e residentes e vimos como é o dia a dia ali e como está sendo difícil lidar com a superlotação, principalmente. Na hemodiálise, quem acompanhou a gente foi a Vicentina, assistente social responsável pelo setor. Na enfermaria de saúde mental, tivemos uma longa conversa com a Marília, a enfermeira responsável pelos pacientes psiquiátricos, que explicou para a gente como funciona o manejo, principalmente em relação aos CAPs. Na pediatria e na GO, a gente conversou com médicos e enfermeiros do local e a gente pôde ter um pouco mais de contato com o atendimento ali. Uma das visitas que eu pessoalmente pude ir foi na hemodiálise, e eu consegui perceber a importância do serviço social em coisas que vão muito além do que a gente pensa. A Vicentina, a assistente que acompanha a gente, contou, por exemplo, que, por ser um tratamento paliativo que acontece de 3 a 4 vezes por semana, o paciente depende muito do transporte e da garantia de manutenção diária ali. Ela contou, por exemplo, que agora no final do ano, por causa das férias e das festas de fim de ano, muitos pacientes vão para outras cidades. E eles, os assistentes sociais, são os responsáveis por alocar essas pessoas em uma hemodiálise no local. Dentro de todos esses locais, como já foi dito, o atendimento psicossocial é garantido para todos os pacientes que exijam qualquer tipo de atenção especial. E dessa forma é garantida a integralidade no atendimento que a gente tanto estudou nesse semestre. E assim a gente acaba o nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção. Foi um prazer dividir essa disciplina com vocês. Até o próximo semestre.